motivação acima de ser peão. Isso em 77. E que o castigo era no corredor com a bandeira, qualquer coisa estava traindo a pátria. Pois bem, hoje, o Todos para a Educação, eu traduzo, e vocês me desmintam isso, eu leio uma tese por semana sobre temas. Se vocês olharem a ABAG, Associação Brasileira do Agrobusiness, está fazendo a cabeça de milhares de professores do ensino fundamental sobre agronegócio, e dando prêmio para a criança que diz que agronegócio é milhões de empregos, é felicidade, é água limpa, é isso e aquilo. Tenho aí o texto. ABAG, aonde? Na região mais rica de São Paulo, Ribeirão Preto. Aonde? Nas regiões mais ricas do Paraná, Cascavel, etc, etc. Um poder e uma capacidade de disputar lá o chão da escola. Banco, quem é que coordena o ensino médio inovador? Qual é o banco? Instituto Itaú, Instituto Unibanco Itaú. O que o MEC está oferecendo para os jovens que não, dos 50% que fazem o ensino médio, mais de 36% fazem em idade fora do tempo. O que nós estamos oferecendo a esses jovens? O telecurso da Globo. O governo paga os estados para lutar para quê? Para acelerar. Eu aprendi que Fusca velho, se você acelera, funda o motor. Tem que ir na calma. Esse jovem precisaria de humanidade primeiro. Precisaria esporte, cultura, lazer, afeto entre eles. Que não estão com a vida rota, não estão ali. E o que nós esperamos dele? Idade penal. Então, o ponto que nos encontramos demanda para a gente uma reflexão. Aí, para o segundo ponto que eu quero, aí, o que queremos? Não estou aqui para vocês concordarem comigo, mas os meus 40 anos de estrada me obriga eticamente a pensar com vocês. Florestano, nesse inventário, depois de dizer de que o erro nosso foi tentar fazer esse caminho com uma minoria prepotente, e põe prepotência nisso, com uma maioria desvalida, ele diz o seguinte: a causa principal nossa consiste em ficar rente à maioria e às suas necessidades econômicas, culturais e políticas, e pôr o povo no centro da história, como mola mestra da nação. O que devemos fazer não é lutar pelo povo, olha as preposições que ele coloca, e nem para o povo. A nossa tarefa são de outro calibre. Devemos colocar-nos a serviço do povo brasileiro para que ele adquira com maior rapidez e profundidade possíveis a consciência de si próprio e possa desencadear por sua conta a revolução nacional que instaure no Brasil uma nova ordem social democrática e um Estado fundado na dominação efetiva da maioria. Para mim esse seria o lema. Eu colocaria no Sinazef esta frase: qual é a nossa tarefa? O consenso necessário do que queremos na direção da tarefa proposta por Florestan é a prioridade da defesa, do meu ponto de vista, do ensino médio e do ensino médio integrado nos institutos. Eu debati muito dentro do governo Lula, na CETEC, que já não existe. Ninguém ouviu falar? Existe, mas já não tem o poder que tinha na época. Até porque hoje tem. Pois é, então, a Universidade Tecnológica. A minha pergunta: as outras universidades não são tecnológicas? Renata, você me ajuda amanhã aí. As outras não são tecnológicas? Então, sim, eu entendo, é um modelo que a Alemanha, que criar uma rede das engenharias, etc. Qual foi a primeira medida da Universidade Tecnológica do Paraná? Acabar com o nível médio.
Eu tenho 4 irmãos, 2 morreram de câncer, numa região que mais morre de câncer no mundo. Passo Fundo, mas aí era perto de Pato Branco. O colégio agrícola de 2 vizinhos, no meio de uma fazenda, hoje um belo instituto, um belo campo da Universidade Tecnológica do Paraná. Tinha lá um nível médio técnico, certo? Vai perguntar se tem um nível médio hoje. E o que tem lá? Ao lado nós temos fazendas de feijão que de manhã está verde e de tarde com agrotóxico do Paraguai, matando aqueles jovens que não sabem usar o agrotóxico. Vai perguntar quantos jovens têm ensino médio naquela região, num dos estados que mais investiu em educação nos últimos tempos. Então, uma universidade tecnológica, qual é a diferença que faz no Brasil? Mas a tendência não era essa dos institutos, tanto que Minas e Rio de Janeiro estão esperando para ser universidade tecnológica. É esse o aluno? É uma pergunta que eu faço para vocês. E os institutos o que é? São universidades? São e não são. E qual é o problema hoje? Essa é uma questão, eu diria, tem uma grande positividade e dentro dela as possibilidades. Quem é que faz concurso hoje nos institutos federais? São jovens concurseiros, de 25 a 35 anos, que a maioria nunca teve emprego. E que bom que tem emprego. Eu de vez em quando debato, olha, está tudo errado, mas pera lá, pelo menos houve no concurso federal. Concurso federal. Houve, milhares de jovens tiveram um concurso, com um salário que não é uma Brastemp, não é verdade? Mas pelo menos com vida minimamente garantida para programar futuro. Muitos esperavam casar para poder ter filho, no dia seguinte, dou uma trepadinha, desculpe vocês, para ter filho. Sim. Por quê? Porque tem minimamente vida garantida. Eu não estou criticando, os jovens hoje têm que se decidir se vão ter filho ou não ter filho. Pois bem, os IFETs, o que é? Também é uma pressão, foi uma pressão. Eu fui em Natal, o professor Dante me convidou para um debate sobre a proposta curricular do Instituto, na época do Instituto Federal. Ainda acho que não era Instituto. Veio uma comissão de deputados porque eu dava uma pequena assessoria ao pessoal que estava no ensino médio do MEC. Veio um pessoal querendo discutir a Universidade Tecnológica. Então, queiramos ou não queiramos, a Universidade Tecnológica e os institutos são uma pressão externa e interna de uma cultura do coronel e do bacharel. Olha onde eu estou provocando vocês. Isso é ruim? O instituto existe. Eu acho que eles têm muita virtuosidade. Agora, vocês são 3 instituições no mundo: Escola Técnica, Instituto e Cefet. Tem todas essas gerações. 2, a geração que chega ali, ela está pensando no que? Ela foi educada para isso, não é um julgamento moral. Ela foi preparada para quê? Pessoal de áreas duras para ter um laboratório, fazer pesquisa e ensinar na graduação. Ensinar jovens e adultos, ferro neles, não merecem estar dentro do instituto, vou estragar o nosso cartaz. Eu encontro esse pensamento dentro. Para que o integrado tem que ser o subsequente, etc. Eis onde estamos. Eis a difícil. Eu digo, o que queremos? Eu, dentro do instituto, defenderia, vamos ter a licenciatura, vamos ter lá, mas o grande investimento, o ensino médio, ainda não unitário, mas pelo menos integrado, e não de manhã as disciplinas bunda e de tarde as disciplinas bunda 2. Porque se aqui tem bunda 1, lá tem bunda 2. Quem que me disse que matemática é uma ciência melhor que filosofia? Ou que melhor que sociologia ou psicologia? E olha, um cara que adora matemática, nunca me permitindo tirar 10 em matemática no nível médio. Matemática é fundamental, agora depende de como eu dou a matemática. Como é que nós vamos fazer hierarquias de disciplinas, tempos, etc. Então, o grande problema é, então, qual é a opção da rede? Para mim, a rede deveria investir naquilo que ela ainda não investiu com coragem, no ensino médio. Porque a licenciatura, tem alguns institutos que fazem isso. Instituto Farroupilha, todos os coordenadores, ensino médio integrado.
É a provocação que faço aos senhores como sindicato e como cidadão. Agora, o problema, por onde começar? Com uma sociedade rota. Aí vamos lá, o velho Marx. Tem um Marx cientista que não se separa do Marx da ação. Mas o Marx cientista nunca propõe coisas. Ele vai propor coisas a partir da ciência quando é o Marx programado. Vai lá no programa de Gotha, é na Associação Internacional dos Trabalhadores. E o que ele diz aqui numa mensagem como recebemos hoje aqui de colegas, aos companheiros e companheiras que estavam reunidos em 1869 no Conselho Geral da Associação Internacional do Trabalho. Provavelmente ele não falou companheiros e companheiras, falou camaradas ou irmãos. Leandro Koller era um grande leitor das notas de pé de página lá na Alemanha sobre a vida de Marx. Aliás, tem um livro que eu aconselho quem tem alguma entrada pelo marxismo, lê um livro de uma inglesa, uma jornalista, Amor Capital, que é a história da família Marx. Fantástico, fantástico, para entender o tempo de Marx, as ideias de Marx, a genialidade de Marx, os erros de Marx, etc, etc, etc. E o Marx é uma coisa super importante para o sindicato. Por um lado, é necessário modificar as condições sociais para criar um novo sistema de ensino. Por outro, falta um sistema de ensino novo para poder modificar as condições sociais. Consequentemente, é necessário partir da situação atual. Analisar a situação atual hoje, desse trânsito. Eu, por ofício, estou lendo N blogs do Brasil e fora do Brasil. A grande investida hoje de toda essa moralidade que pode dar muita coisa positiva sobre a Petrobras é privatização da Petrobras. Elas já cederam boa parte. O barril de petróleo vi de 100 e poucos a 45, vocês acham que esse é um jogo inocente? A perda que a Petrobras teve, não foi isso na década de 90? Absolutamente desmoralizou. E depois aonde? Aí tem o dinheiro da sociedade brasileira de quantos tempos? Desde que existe o Brasil, direto e indiretamente. Então, nós temos que partir dessa situação. E aqui eu acho que são umas velhas lutas. O socialismo nunca será expressão do quanto pior, melhor. Ele durará muito pouco. E o colapso do socialismo real, se eu leio bem Marx, eu entendo melhor, mas não foi um fracasso, porque a história faz suas opções. Vou dizer, os camaradas estavam errados em fazer uma revolução naquela situação. Era lá, leia lá o Lu Xu, um romancista que, já no caso da China, dizia que aquela região vivia como uma casa de ferro. Pois bem, mas para Marx nunca o socialismo seria a expressão de um lugar só. Claro que tem que começar em um lugar, mas tem que ter uma opção de desenvolvimento, uma sociedade alternativa ao que é o supra-sumo do capitalismo. E o que é o supra-sumo do capitalismo? Estava conversando com um companheiro hoje, citando o Hobsbawm, e dizia, lá no quarto, né? O Hobsbawm diz: qual é o grande problema do século XXI? O grande problema do século XXI é que qualquer sistema mecânico, psíquico, biológico, hidráulico, ele não se mantém no desequilíbrio permanente, ele estoura. O motor que começa a bater pino é porque ele está em desnível, uma correia que está batendo sai. Ele diz: então como é que nós vamos viver num sistema cuja essência e lógica é destruir para construir, destruir para construir? Essa é a pergunta do consumismo, essa é a pergunta do que os nossos jovens são massacrados diuturnamente, nossos filhos, sobre os quais temos pouquíssimo poder. Então, o desafio é na sociedade. E aí são desafios clássicos. Eu sou daqueles que acompanha para e passo a luta como filho de campesino do Sem Terra. Sem Terra tem muitos problemas, mas é onde eu encontro hoje as propostas de educação mais consistentes. Sem dúvida nenhuma. Onde
quando se discute o trabalho produtivo social como princípio educativo desde a infância. Não é o que a OIT está defendendo, e não é também o trabalho explorado, onde se defende uma produção que preserve as sementes crioulas, porque daqui a pouco nós temos que pedir aos povos primeiros ou ir em outro lugar para saber o que é uma semente. E assim o cientificismo nos diz que tudo isso não tem problema nenhum. Pois bem, então nós temos lutas que são clássicas, ou seja, a tese do Florestan, a classe popular brasileira tem que fazer a revolução, completar a revolução burguesa que ele fez. É isso que eu estou dizendo com outra pimenta. O ensino médio universalizado na próxima década ou 2 décadas, na qualidade média que dão as escolas técnicas, é revolucionário. Esse para mim é um ponto de vista que seria a prioridade do Instituto. Mas junto a isso nós temos lutas que estão ali, sem um controle mínimo social da mídia. Corações e mentes, qual é o tempo que nós temos com o aluno? O que o aluno, inclusive esses dias debatendo, claro que os blogs, todo o tempo, mas o que é esse todo o tempo no jovem, 6 horas por dia plugado? O que passa dentro do plug? Já pensaram nisso? É preciso ajudar esse jovem a pensar que essa é uma ferramenta importante, mas por aí não vai longe, não vai longe. Então, a questão que eu deixo para defender essa tese, vocês estão no congresso, eu defendi uma tese aqui, né? Uma tese no sentido de tese, é esta, e aí precisa do dissenso ou consenso. Para concluir, eu quero ler o que nos derrotou, o que nos derrotou como sociedade e como governo. O Leandro Conde escreveu num texto sobre cultura, escrito por Carlos Neves Coutinho, grande amigo do Leandro, e que o livro é sobre samba e música afro. E lá eles têm um texto sobre a questão, José Paulo Neto, sobre a questão social no Brasil hoje. A questão social é a questão da desigualdade, ponto. E o Carlos Nelson faz um texto sobre cultura, o que é a nossa cultura política, o que é a nossa história de dominação cultural interna e externa. E aí o Leandro Conder, ele cita o Leandro Conder, e o Leandro Conder fala de que nós temos que aprender, como diz Perry Anderson, num debate pré-segundo turno da primeira vitória de Lula, da primeira vez. Na UERJ, nós quase encolhidos com uma análise dura do Perry Anderson, ele diz, a esquerda, para ter sucesso, tem que aprender da direita, não transgredir no fundamental. E o Leandro diz o seguinte, o que a direita nunca saiu dessa trilha. E hoje com instrumentos poderosos. O pluralismo da ideologia da direita pressupõe uma unidade substancial. Olha ali o termo. Profunda, inabalável. Uma unidade substancial, profunda, inabalável. Todas as correntes conservadoras, religiosas ou leigas, otimistas ou pessimistas, metafísicas ou sociológicas, moralistas ou cínicas, científicas ou místicas, concordam em um determinado ponto essencial. Isto é, em impedir que as massas populares se organizem, reivindiquem, façam política, criem uma verdadeira democracia. Eis a nossa história.
pergunta: o que nos interpela hoje, como força das esquerdas, e que nos impede, no pluralismo, no dissenso, encontrarmos o que é essencial para derrotar o projeto desta direita que mantém o Brasil com gigantes de pé de barro? Eis a pergunta que eu acho que é a pergunta que você se faz. E do ponto de vista de educação básica, tecnológica, eu diria, a prioridade que eu daria é para a juventude brasileira e poder irradiar nas comunidades dos estados essa perspectiva. Se a gente cumprir essa tarefa, no médio e no longo prazo, a gente poderá, quiçá, construir uma nação. Obrigado, eu estou um pouco emocionado porque 40 anos de estrada e chegar a esse tempo, ter que fazer esta fala, eu preferia fazer outra fala, mas ela se torna necessária. Obrigado. Bom, professor Frigoto, muito obrigado pela excelente palestra e agora eu vou abrir para as perguntas. Eu vou propor, não sei qual é o tempo, aqui é um público muito qualificado, eu sei disso, conheço. Então eu preferi ouvir várias pessoas falar e depois eu faço a minha síntese. Eu trouxe para vocês uma tese que é minha história, né? Minha história de luta. Eu quero ouvir. Então eu posso depois responder, mas eu quero fazer uma escuta atenta. Então você determine quantos vão falar e depois eu comento. Boa noite, pessoal. Sou Samanta, pedagoga no Instituto Federal do Espírito Santo, Campo São Mateus, da Direção Nacional do Sinasef. Professor, o meu questionamento, ele vem um pouco para tensionar uma discussão que eu achei que escapou nesse processo do debate sobre a expansão da rede federal. E aí, agora, né, recentemente, iniciei meus estudos no mestrado, que o meu orientador o senhor foi da banca do meu orientador, e a gente tem discutido, tem feito a discussão sobre a expansão da rede federal e o Pronatec, e até que ponto, né, a relação Pronatec-expansão, ela está se colocando no tensionamento ao direito social, né, à educação. E aí a gente tem conversado muito, né, e uma formulação que a gente chega é que a expansão, né, e é um pouco do trabalho que eu trouxe para apresentar aqui também no seminário, ela se coloca num processo demais, ao ponto, né, que ela leva para o interior, ela leva um monte de lugares, até então inimagináveis, né, toda uma estrutura e um corpo profissional, né, qualificado, o que até então era impensável, né, embora a gente reconheça todos os problemas decorrentes da expansão que nós somos trabalhadores do Instituto, sabemos, vivemos, né, cotidianamente, mas não podemos negar o que é essa estrutura, o que isso representa enquanto possibilidade de elevação da escolaridade, né, para uma população, para os jovens, para os adultos, né, que a gente sabe que a maior parte que conclui o ensino fundamental não vai para o ensino médio. E aí, em contraposição, a gente tem dito que o Pronatec ele é menos, na perspectiva de que o Pronatec hoje, né, os últimos balanços aí dos dados do Pronatec têm apontado que a maior parte da oferta de vagas, né, em torno de 80% das vagas ofertadas via Pronatec, tem se colocado em cursos de curta duração, os cursos FIC. E aí eu não quero polemizar aqui, porque a gente sabe que na rede tem várias pessoas que trabalham no Pronatec, não quero polemizar a qualidade do trabalho dos colegas aqui da rede que trabalham no Pronatec, não tenho dúvida, né, do empenho dos nossos colegas, mas eu estou dizendo aqui enquanto possibilidade educacional, enquanto possibilidade, né, de formação humana, né, o que isso representa. E aí a gente observa, por exemplo, lá no Instituto Federal do Espírito Santo, que as matrículas do Pronatec até o ano de 2013, elas saltam, né, de 2011, 2012, 2013,
de 1.500 matrículas para 2.139 matrículas mais ou menos, enquanto, por exemplo, cursos técnicos, ele permanece estável, ele não tem a mesma ampliação. Então, assim, o que isso significa, né? E aí, quando a gente olha também que a maior parte do recurso que está colocado dentro do Pronatec hoje foi para a rede privada e foi principalmente para o Sistema S, né, em torno de 85% dos recursos aplicados no Pronatec estão indo para o Sistema S, ou seja, não estão indo não somos nós que estamos, né, aí gestionando esse recurso. Até que ponto isso, né, se coloca como entrave a garantia do direito à educação de qualidade para a juventude, a redução de escolaridade, né, todo esse debate que vinha sendo feito até então com a expansão da rede. Companheirada, obrigada, Sá, né, foi uma palestrinha pra gente, né? Gente, vamos só nos ater assim ao tempo para a gente poder contemplar diversas salas aqui. A próxima fala é do professor Fabiano, é isso? Se inscreve, Antelmo. A gente está inscrevendo aqui. Carlão, vamos fazer a gente está fazendo aqui, meu benzinho. Você quer se inscrever? Você vai falar? Bem, boa noite a todos. Meu nome é Fabiano, para quem não me conhece. Bem, eu gostaria de fazer aqui 3 reflexões e terminar com uma pergunta. A primeira delas se refere a uma propaganda que está passando nesse momento na televisão e que tem como estrela o presidente da Fiesp. Aí a propaganda mostra os trabalhadores andando e falando: eu trabalho há 30 anos como terceirizado e não sou regulamentado. Aí eu trabalho há tantos anos, você é contra a minha regulamentação? Aí no final aparece o SCAF. E aí ele fala o seguinte: você tem que ser a favor do projeto de lei que regulamenta a terceirização, porque ele é bom para o trabalhador. Esse é o foco. Os maiores ataques, os retrocessos históricos da classe trabalhadora nos são sempre apresentados como os maiores interesses da classe trabalhadora. E isso tem um nome. Isso se chama discurso hegemônico. Significa uma classe apresentar ao coletivo social os seus interesses como sendo, na verdade, os interesses de todos. E aí a segunda questão, eu fico me lembrando na minha época de movimento estudantil, não faz tanto tempo assim, na década de 90. Na década de 90, eu estava participando de um evento desses da UNA, na época que a UNA ainda era de esquerda, não? E uma falação de um colega lá da Unicamp, na época, assim me marcou muito até hoje. Eu lembro, até hoje eu falo isso no movimento sindical. Ele contava que na Unicamp existia um laboratório lá, se não me engano, de química, que estava fazendo uma pesquisa para um tratamento de câncer. Eu não lembro que câncer é, mas ninguém há de questionar a relevância dessa pesquisa e que tinha grandes condições de não dar certo. De repente, entra na história a Gessi-Lever. A Gessi-Lever bota dinheiro na fundação que financia a pesquisa. Resultado, a pesquisa de câncer acabou, mas a pesquisa de cosméticos, medicamentos, cremes para ruga, contra a velhice, para ficar mais bonito, aumentou. Não é? Isso é a universidade a serviço do mercado. Isso é o quê? É o discurso hegemônico e a penetração do capital na educação. E aí a terceira questão, eu fico lembrando, eu já estou concluindo. Pô, você não falou 1 minuto, tem que falar 1 minuto, né? Concluo. O Leandro Gramsci, né? Ele falava o seguinte sobre a necessidade de que a gente tenha um príncipe, né? Ou seja, um partido, uma assembleia que encarne um programa
do coletivo social e que apresente um projeto político alternativo de sociedade. E eu fico perguntando, essa é a terceira questão, onde está o nosso príncipe? Durante muito tempo a gente achou que Lula era o nosso príncipe. Hoje o nosso príncipe virou sapo. E eis a questão, aonde está o sapo que haveremos de beijar para que se torne o nosso novo símbolo? Príncipe. Companheiro Reinaldo, sessão IFBA. Boa noite a todos e todas. Desculpa minha voz, foi em função do jogo do meu Bahia que perdeu, mas assim como falou, companheiro, vamos dar o tranco lá no Ceará. Professor, prazer estar mais uma vez contigo. Assim, o senhor colocou, né, fez parte da equipe do governo Lula, do projeto de educação do governo Lula, do candidato Lula. Sim. Não foi do governo, foi do candidato. Certo, pré-candidato. O senhor citou aí a questão da Universidade Tecnológica, com muito ênfase, que eu estou bem de acordo com o senhor falando. Né? Mas assim, a minha pergunta vai: como vocês da equipe, você participou da equipe, viu todo o processo de privatização do governo FHC, ditado pelo financiador, que é o Banco Interamericano, a FMI, etc, etc, né? E esse projeto ser executado no governo Lula, principalmente dentro da perspectiva das contrarreformas, que não foi só a contrarreforma universitária, mas também as outras contrarreformas, trabalhista, sindical, enfim, previdência, etc. Então essa experiência, eu queria ouvir essa experiência de quem fez parte de um pré-projeto para um governo, e esse governo executou na íntegra, e vem executando o que o Banco Interamericano, o Banco Mundial diz, a nível do... Qual o fator social que isso vai para o Brasil? Então, a minha pergunta é essa. Vai nessa linha aí dos programas que estão em curso, ProUni, Reúne, FIES, né, Lei de Inovação Tecnológica. Isso estava dentro do projeto que foi elaborado por essa equipe? É isso. Sou eu. Companheirada, na verdade, professor, eu não vou fazer uma pergunta, pode? Tá tudo bem? Gente, pela primeira vez eu vou fazer essa defesa do MST dentro do Sinasef. Eu já escutei tanta coisa, professor, sobre o MST, de que era curral eleitoral, de que as pessoas não sabiam votar, de que não sabiam fazer isso. Eu sou militante do MST. Eu já acampei, já dormi ali naquele colchonete em cima do Barro Vermelho. Eu já levantei lona preta. Eu sei o que é o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra. E a gente sabe que tem inúmeros problemas, como qualquer tipo de entidade. Mas, companheirada, eu vou dizer aqui, e agora eu tenho coragem de dizer, porque o professor me deu essa injeção de coragem, falando do MST, do trabalho do MST. E eu tenho muito orgulho de ser militante do MST, de ser filha de um militante do MST, da minha madrasta ser militante do MST, e de ter amigos do MST que eu vou levar para sempre. Porque, primeira vez que eu cheguei no MST, eu fui na Ciranda. A Ciranda é onde as crianças ficam, as crianças das trabalhadoras e dos trabalhadores. Eles estão estudando com 4 anos de idade. 4 anos de idade, eles estão trabalhando equidade de gênero. Eu queria saber em que escola, com 4 anos de idade, você trabalha equidade de gênero. E depois, com 6 anos de idade, eles já têm um papel definido dentro do movimento. Eu digo isso com muito orgulho, que o MST tem muito a ensinar pra gente no nosso sistema educacional. E o Sinasef, apesar de todas as falas contrárias ao MST, tem muito que aprender com o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra. Olha, é interessante, eu acho que os comentários, o Pronatec, óbvio, o Pronatec atravessou o ministro que hoje é o da Casa Civil, o Mercadante, chegou na Conferência de Educação Tecnológica Internacional em Floripa com
passaram por lá 21 mil jovens e professores, e disse: a política do MEC agora é o Pronatec. E é. A grande política do MEC, desde o Mercadante, é o Pronatec. Quando a presidenta foi empossar o ministro atual, por sinal, um aspecto positivo de ter sim, porque as perspectivas outras eram terríveis. Ela citou o quê? Que não iria faltar recurso para onde? Para o FIES, para o UNI e para o Pronatec. Então, a política dos institutos está estancada há muito tempo. O recurso ficou mais curto, tanto que o Ministério, nem a Centec, recebe os reitores de vocês em grupo, recebe um a um e negocia a Pronatec. Eu acompanho isso com a pesquisa. Ora, o que é o Pronatec? O Pronatec é o argumento histórico empírico para a tese que eu quis defender aqui. Eu fiz um pequeno texto para o Le Monde Diplomatique brasileiro sobre ensino médio e formação profissional. O Pronatec é uma reedição, 60 anos depois, daquilo que numa conjuntura muito específica no governo Vargas, no governo Jango, presidente da República, Celso Furtado, ministro do Planejamento. O Brasil que saía de 50 anos em 5, JK, precisava peão, mão de obra para tocar. Criaram um programa que chamou PIPMO, para durar 10 meses. PIPMO, depois virou PIPMOI, durou 20 anos. Leiam a tese da Anésia Maria Barradas, uma dissertação que eu orientei. Durou 20 anos. Aí nós passamos as políticas dos anos FHC, com N programas do mesmo tipo. E chegamos agora com o Pronatec e o Pronacampo. Lá também era, primeiro foi a indústria, depois o campo. O carro-chefe hoje da balança de pagamentos são os commodities, e não por nada a maior adversária do MST, do ponto de vista ideológico, a ministra da Agricultura, que sempre foi o ministro dos grandes capitalistas, está ali onde está. O João Pedro Stanley tem muita razão de dizer: não vamos perder tanto tempo, sempre foi deles isso, não vamos ficar na nossa. Então, o Pronatec é um castelo de areia, é uma casa em cima de um castelo de areia. 150 horas, professora, para alguém que fez o ensino médio numa escola que vocês trabalham, é muito tempo. 1000 horas para quem não tem o ensino básico é quase nenhum tempo, não tem a base. Eis porque eu estou defendendo a tese do ensino médio, não é porque eu gosto do ensino médio e não gosto do ensino superior. Pelo contrário, nós temos pouco ensino superior. Agora, o velho Marx dizia: temos que partir da situação, o que fazer com ele? Então eu encontro resistência e encontro resistência ativa. Por exemplo, o pró-reitor lá de Pelotas pegou o recurso do Pronatec e está lá com os assentamentos sem terra fazendo coisas. A burocracia não controla tudo, nem os milicos controlaram tudo. Então nós temos que ter autonomia, ousar. Nós deixamos de ousar, viramos muito obedientes nesse ponto. O Pronatec está aí, o dinheiro é para o Pronatec. Hoje nem é sequer o Senai que tem mais. O Rio de Janeiro é também o sistema S. Mas o Rio de Janeiro, sabe, 40 mil vagas do Pronatec, 37,8 mil no privado. A maior parte é o grande conglomerado, da maior conglomerado agora da Anhanguera, Croton, que começaram a entrar nisso. E a Estácio de Sá. A Estácio de Sá está oferecendo até como técnicas de bem trepar, eu acho. Isso pode entrar no Google, que ensina aí que a Estácio não pediu. Sim, eu estou aqui para aliviar o clima. Fabiano, eu não tenho nada a discordar do Fabiano, ele faz uma síntese. A pergunta do Reginaldo. Boa pergunta. Primeiro, a gente tem que mostrar a cara, com 68 anos tem que mostrar a cara. Nunca me filiei a partido no Brasil, isso é um problema. Para mim é um problema. Porque ao entrar num partido, eu tinha que entrar num partido dentro do partido. Quantos partidos são o PT? Tanto que o meu querido orientando Chico Alencar
era do PT, eu fazia campanha para o Chico, sem ser filiado. Hoje é PSOL. E dentro do PT, o meu grande Tarso Genro faz parte de um grupo, o Lula faz parte do grupo, do outro, etc. Isso é ruim? Não é ruim se um anula o outro. Mas a cultura política nossa é fraca de esquerda porque a direita é miserável. Então, se a gente tem um adversário miserável nesse sentido, as teses miseráveis, também nós temos problemas de esquerda. A autocrítica tem que ser feita. Então, a questão de eu estar estava lá como um cidadão que, a partir daí, sempre votei, nem sempre muito à vontade, mas aí aprendi com o meu grande mestre Chico, grande crítico do PT, que na Roda Viva, aos 80 anos, teve a grandeza de dizer isso, criticando duramente o governo de Dilma. Disse: em quem é que o senhor vai votar? Se com a minha idade de 80 anos, eu não votar. Se eu for votar, vou votar em Dilma. Isso não é uma contradição? Ora é, a realidade é contraditória, mas o outro lado é infernalmente pior. Então eu não estou aqui. Se vocês têm todas as correntes, e que bom que seja, mas a provocação é voto nulo, pode ser uma opção, mas 10% do voto nulo, nós pedimos voto não dado, 30%. O que significa isso? Tem que analisar. Claro que tem que analisar. Então, o que o Lula tinha como ideia que a gente debateu? 2 vezes que o Lula esteve com a gente, para responder para o Ginaldo, eu quero 350 mil vagas no ensino superior. Fez isso e mais. Como? Juntando-se com os prepotentes. O dinheiro agora está... O que é o dinheiro do FIES? É uma bolsa paga diretamente ao empresário, e que o empresário não tem nenhum problema, porque é dinheiro que sai dia 1º do mês. Eu, como aluno, se não tenho dinheiro, eu dou calote. Aí não tem nenhum calote. E o que a empresa faz? Ela dá 30 vagas, se matriculam 30 e depois só fazem 10, ela ganha as 30 vagas. É isso que o Sistema S faz e multiplica o pão, etc, etc. Então, primeiro isso. Segundo, o Lula, nós idealizamos Lula. O Lula tinha uma grande meta da comida, e que não é pouco. Quem reclama da Bolsa Família é porque já comeu, diria o Brecht. É porque já comeu. Agora é o ovo de serpente. E ovo de serpente, se nós não mexermos estruturalmente, porque o que foi a campanha presidencial? A campanha presidencial foi de uma mediocridade intelectual e política jamais vista. Um prometendo mais Bolsa Família que o outro. Merda! É isso que nós queremos? Ou nós discutimos isso, ou nós vamos ser suicidas entre nós, né? Então, o Lula cumpriu, porque também nós não cumprimos nossa parte. Dentro do MEC, eu fiquei 4 anos indo a Brasília, apoiando lá o ensino médio. A tese do ensino médio integrado, as primeiras críticas vieram dos meus colegas orientandos. Roberto, a arte nos ensina disso. Roberto Brecht, na teoria o caminho todo, na prática um passo de cada vez. E o poeta aqui da Bahia, se eu entrar de terno branco no pântano e sair de terno branco, a poesia perdeu a graça. Se eu entrar na política sem entrar em contradição, em erro, é porque eu estou fazendo teologia. Então, o Lula tinha uma meta, de certa forma cumpriu, não era a meta de quem estava lá, nós discutimos isso. Lula foi peão e o nível de escolaridade dele foi básica, e depois o Senai, e que foi importante para o Senai. A minha dissertação de Senai é fazendo pelas mãos a cabeça do trabalhador. Entretanto, o menino que fazia Senai, com toda aquela ideologia, até produziu o presidente da República, que eu não quero fazer um sofisma de composição e nem defender o Sistema S. Nós tivemos uma tese de publicizar o Sistema S. E eu acho que ainda seria uma tese válida. Pois bem, então, é um governo que, por problemas de base, ou por problemas de sair da base, fez o projeto, aquilo que eu disse aqui, que escrevi. Não aprendemos a lição da geração perdida. Leia o texto
do André Singer, que foi porta-voz, sociólogo, né? Foi porta-voz. O que foi o lulismo? O lulismo foi aquilo que Lula sempre fez: negociar interesse dos trabalhadores e negociar com o capital. Então, a própria direita, que nunca ganhou tanto, o empresariado brasileiro que nunca ganhou tanto, o que foi? Deu as políticas sociais aos pobres, e que é importante, mas deu muito mais aos bancos. Agora mesmo eu vi o companheiro dizer: pera lá, só tirar o subsídio à revista Veja é pouco, tinha que tirar, o governo tinha que tirar peito, tirar o Globo, são partidos. O Globo é um partido. Ou vocês têm dúvida disso? No sentido, Gramsciano é um partido ideológico, não é um partido parlamentar, mas é um partido. Então, daquilo que estava lá, eu tenho um disquete original. Tá lá. O que estava lá? Eram as teses do Senasef, eram as teses do Andes. Inverteu o sinal de escola pública, universalização do ensino médio como direito social e subjetivo. Direito, e direito não se negocia, direito não se delega, direito é direito. Agora, qual é o ensino médio? Agora mesmo está uma reforma do ensino médio, mais uma. O que querem fazer? Voltar aos anos 40 as leis de anti-equivalência. O menino entra no ensino médio, faz um basicão, depois, você é lá da comunidade, ou é da roça, ou você vai estudar pedagogia, aquilo que acontece nas universidades, vai estudar isso. Você é filho de... então você vai poder fazer as áreas das engenharias ou das biomédicas. Vai querer definir o menino, acabou. Se passar isso no Congresso, está em votação, foi barrado um pouco, mas se passar isso, liquidou com a tese constitucional, tem que mudar a Constituição, que o nível médio é a etapa final da educação básica. Então, o dever não foi feito. Mas eu não quero dizer que esse foi um problema do Lula. Esse foi um problema de um governo e da esquerda. Ou quem elegeu o Lula foi a direita. É isso que eu quero pensar, porque imaginar que um presidente tenha muito poder tem um capital. Vou dar 2 exemplos e paro aí. Quando foi lançada a candidatura da Dilma, por uma razão exatamente dessa memória que tem participado, teve um encontro no Rio de Janeiro, palavra que eu não gosto, intelectuais com o presidente. Intelectual todo mundo é. Eram 50 pessoas. A fala mais fantástica foi do Niemeyer. E a fala foi muito em cima. Presidente, olhe para o jovem, olhe para o jovem, olhe para o jovem, olhe. As gerações que estão aí têm vida provisória em suspenso, a maior parte. Os andares de cima não, já tem herança para os tataranetos. E ali o Lula disse 2 coisas muito interessantes, que me fez pensar. Ele disse o seguinte, quando o Evo Morales parou com a Petrobras lá, porque estava espoliando os bolivianos, e nós examinamos e vimos que podíamos negociar e nós precisamos do gás da Bolívia. O que a direita queria? E a Petrobras ganha dinheiro lá. A direita queria que o Brasil invadisse a Bolívia, não seria problema. E aí o Lula disse com o espírito dele, e a esquerda dizia: olha peão matando o índio. Esse é o Lula. Tinha sensibilidade. A política externa do governo Lula foi extremamente importante. A dependência nossa dos Estados Unidos é muito menor. A América Latina é olhada de outra forma. E outra que eu vi, que eu achei muito interessante, foi quando deu muito dinheiro aos reitores. Ele pediu óculos, diz: fotógrafos, me fotografem, faça a fotografia, porque vão dizer: olha um peão dando dinheiro, olha um intelectual dando dinheiro para peão. Então o Lula fez o papel dele. A história, como figura singular, mas o problema do Brasil não é o Lula, ele é um problema. Se nós continuarmos a achar, e olha, passou-se 12 anos e não criou uma alternativa, ou tem alternativa, porque a conjuntura é outra agora. O grande capital mundial já disse: chega dessa brincadeira de migalhas pobres, chega. Não é isso que a gente está sentindo no bolso agora? Cortaram na onde? Então, uma coisa é o plano, eu aprendi isso muito cedo. Outra coisa são as forças que colocam o plano. O velho Gramsci dizia: política implica saber o que queremos, saber o que queremos,
saber quem está do lado de lá que é contra. Tem vontade de mudar, ação, mas sobretudo tem muita gente e organização para fazer. E é isso que falta a esquerda. Onde é que está a esquerda na rua? O que nós vamos defender no contraponto que está ali orquestrado pela mídia? A Conlutas vai de um lado, a CUT fica no meio e a força sindical vai para botar com... É isso, não é isso a realidade? Ah, não, nós não vamos longe com isso. Então, no dissenso nós temos que encontrar um consenso mínimo. Qual é esse consenso? Do ponto de vista do debate que você me propõe aqui, para mim a grande derrota nossa é a derrota do analfabetismo político e analfabetismo funcional da maior parte dos cidadãos brasileiros. E não vamos culpá-los se eles vão fazer passeata com a direita. Esse é o sentimento que eu tenho. Sobre a MST, MST tem hoje, estão desconstruindo o João Pedro. Saiu uma reportagem em Minas essa semana e que está girando por aí. Bom, primeiro puseram matar o João Pedro. Por quê? Porque é um movimento que incomoda. E de fato, o MST está hoje com convênios com mais de 100 grupos em universidade. Está formando quadros. E está fazendo o papel dele. E na reforma agrária popular é um lema que eu acho que a gente devia que ler. Eu recomendo vocês verem o dicionário da educação do campo: terra, educação, política pública e direitos humanos. São 100 e poucos verbetes. Não é porque eu ajudei a organizar, mas como o movimento produz a batalha das ideias sistemática. Reforma agrária popular, o que é? Qual é o alimento que o mundo quer comer? O frango que vocês, a minha gloriosa torcida que vai ser campeã no Rio de Janeiro, Botafogo, tudo bem, come o quê? O frango que eu comia na roça demorava 3 meses para ser depurado. O frango, quando nasceu a sadia, que meus irmãos criavam frango, era 45 dias. Hoje é 28 dias. Eu tenho irmãos na roça que criam frango, não comem o frango que criam. Engordam porco, não comem o porco. Por quê? Porque é um químico. É ração que eles sabem, eles não comem isso. Então, quem é que está colocando os temas nacionais no Brasil? A universidade não está colocando os temas, sindicatos muito pouco. E quem está colocando os temas, eu acho que esse é o movimento. Movimento negro. Movimento negro é um movimento que pautou o judiciário, tanto que a Unicamp agora tem cotas. Cota. Ser contra ou a favor das cotas é burrice intelectual e política. Tem que perguntar por que existe a cota. Eu me aborreci tanto que fiz um texto, não publiquei, porque é um tema muito delicado. Cota é um ovo de serpente, necessária, mas se eternamente tivermos cota, continuarão matando jovens negros. Eu não quero cota aqui 10 anos, eu quero direitos. Então esse é alto. Todas essas políticas são necessárias a qualquer governo, seja o Fidel Castro que vai assumir, fez lá em Cuba. Alfabetização, olha o lema em Cuba: nenhum cubano pode alfabetizar mais que 2 cubanos, para que todos os cubanos sintam a nacionalidade de poder. Onde é que estão as teses, minimamente, para a gente dar aos jovens, às crianças, esse futuro? No Rio de Janeiro são 11 milhões de pessoas na Baixada e o Rio. Olha a estatística de quanto vive a Baixada por pessoa: menos que 1/3 do salário mínimo. Tem aí estatística. Então eu acho que é um pouco isso. Me perdoe, eu estou dizendo, quando a gente vai passando, a gente fica com pressa, né? E eu acho que para mim o grande nó é a educação básica. Claro, porque também temos pouco gente na universidade, porque não tem nível médio. Ou você entra na universidade, entra num atalho. Olha o que o Enem fez. O que o Enem faz? Os institutos têm esse problema, eu vejo isso. Chega no 2º ano, o cara vai fazer Enem. Pera lá, mas ele vai fazer universidade sem ter passado solidamente por que básico.
Então é esse o desafio que eu acho que eu vejo. Tem mais tempo? Eu posso ficar até amanhã no meio-dia. Gente, nós vamos encerrar as inscrições durante a próxima fala, certo? A próxima pessoa é o Antelmo. Professor, o senhor até tocou no assunto que eu queria conversar sobre ele. Eu vim com uma realidade, você falou do movimento negro, falou de escola básica, de ensino médio integrado. Eu era o único aluno negro no ensino técnico integrado do qual eu era estudado, na escola técnica Federal do Espírito Santo. Eu descobri isso no movimento estudantil. Quando eu olhei, eu falei, eu sou o único negro aqui do curso técnico de edificações inteirinho. Eu vim de uma realidade, eu vim da periferia, eu tinha uma realidade familiar diferente das pessoas do meu bairro. A maior parte, grande parte dos meus colegas de escola de primeiro e segundo ano morreram, ou ficaram sem emprego, e fui aluno do Senai, fui aluno da escola técnica, e hoje fui professor numa escola em expansão do Campo São Mateus, mesmo do Campo da Samanta, do Campo Vitória. E lá em São Mateus veio uma realidade um tanto quanto diferente, porque a escola técnica que eu estudei era uma escola de elite, uma escola onde as pessoas que acessavam o ensino médio, o ensino integrado, eram da elite do Estado do Espírito Santo. Eu fui para São Mateus e encontramos uma realidade diferente. A gente tinha uma época um projeto que era junto com a CEDU, que permitia que alunos do Estado conseguissem acessar diretamente ao turma especial. E por parte, e aí eu quero olhar para nós, professores das escolas técnicas, para nós, professores dos institutos, por parte dos professores formados naquele viés tecnicista, havia a rejeição para essas coisas. Havia rejeição, nós não queremos esses alunos porque eles são ruins, eles são fracos, eles não são bons, esses alunos não vão repercutir o que é a escola técnica. Eles trabalhavam ao máximo possível para tornar a permanência desses alunos na escola mais difícil. Tem colegas que diziam com muito orgulho, reprovamos tantos, e eles vão desistir. E hoje eu estou em outro campus, no campus Vitória, e na coordenadoria do Proejo, tem dois amigos aqui que são do Pato, o Reginaldo e o Zen, e eu venho participando de reuniões dentro desse Instituto Federal, e a discussão é como acabar, de grande parte do nosso, como acabar com o Proejo, como tirar esses alunos aqui, porque eles não têm condição de estudar nessa escola. E aí, o ensino médio integrado, que eu também dou aula lá em Vitória no ensino médio integrado, numa turma que é elitizada no eletrotécnico, uma turma de elite, onde os sobrenomes são difíceis de pronunciar, né? E a gente percebe que, e aí eu tenho lá 2 ou 4 alunos cotistas, lá um grupo pequeno de cotistas, e a escola também trabalha nesse processo de rejeição, de dificuldade em adaptar esse cotista e colocar esse menino no mesmo nível dos outros. E aí, essa é a minha angústia de entender que a gente precisa do ensino médio, a gente precisa do ensino integrado, mas a gente precisa de trabalhar a consciência dos nossos colegas que foram formados dentro desse, lá na década de 80, lá na década de 90, desse modelo tecnicista, e da importância de outros ensinamentos. E assim, meu sofrimento, a minha angústia é essa. Como que a gente vai conversar sobre isso? Boa noite, eu sou professora Giane, sou socióloga. Giane, do IFSC de Santa Catarina, sou professora de sociologia. E para mim é uma honra estar aqui, uma grande satisfação poder direcionar, fazer reflexões com você, porque
eu usufruí dos seus textos, minha tese de doutorado, então acho um momento bem oportuno, inclusive para aprofundar algumas questões que você trouxe aqui. Primeiro ponto assim, que eu vejo, você traz como tese a questão da universalização do ensino médio. Isso é um ponto de chegada. E eu gostaria de colocar também, junto com isso, uma outra problematização, que seria os nossos pontos de partida. Por que essa questão ponto de chegada versus ponto de partida? Quando se fala em universalização, a gente entende que há que se pensar no problema da evasão escolar, que há que se pensar nesse modelo de capital humano que já vem sendo firmado desde a década de 90, onde o próprio autor Schultz trouxe como proposta, e que muitos críticos viram que esse capital humano tinha como ponto de chegada o ensino versus uma mercadoria. E aí, para pensar essa questão de como nós podemos focar no processo em si e não apenas no fim, como você vê a questão da reforma curricular? Quais seriam os desafios dentro do contexto da educação básica, profissional e tecnológica para se pensar um ensino integral? Haja visto que já existe todo um debate que traz a clássica questão da dicotomia, a questão tecnicista versus a questão humanista, muito discutido, mas paralelo a isso também tem o norte do trabalho como princípio educativo. E aí a reforma curricular tem um forte peso nessa questão. Como nós poderíamos ver esse trabalho partindo do ponto de vista do trabalho mais uma perspectiva ontológica, né? Trabalhando essa formação humana pela base e não só apenas pelo que se quer transmitir, mas o preparo e a qualificação de todos os professores e servidores envolvidos. Vou pegar rapidamente, só para concluir, um exemplo. A Coreia do Sul, juntamente com a Finlândia, ela é considerada uma referência educacional mundial. Na Coreia do Sul, a maior valorização dos docentes, dos professores, está na educação básica e não no ensino superior. Lá, 80% dos estudantes, dos jovens, concluem o nível universitário. Ou seja, o reflexo para se chegar lá na universidade começa pela valorização da educação básica. E acrescentando também que esses docentes da Coreia do Sul possuem um dos melhores salários do mundo em termos de educação. E aí eu gostaria que você trouxesse essa questão, focando no aspecto curricular da reforma, que eu acho que é uma das grandes expectativas que nós temos aqui nesse evento. Claro, trazendo as questões sobre politização, sobre a construção pela base dessa cidadania que nós queremos dessa juventude, do rompimento desse processo de alienação que nós temos, não só na juventude, mas em toda a sociedade, desse fim dessa sociedade onde prevalece a perspectiva weberiana, o indivíduo como ponto de chegada. Então, e como nós podemos pensar essa questão partindo, inclusive, do materialismo histórico? Gente, só um minutinho aqui, uma pausa antes de continuar, porque... Bom, gente, eu pedi aqui uma questão de ordem, porque a gente precisa tomar uma decisão e vou colocar a situação aqui para a plenária. Gentilmente, né, o professor Frigoto se disponibilizou a abrir o debate, mas a priori não estava previsto um debate dessa magnitude de tempo, né, após a palestra. Então, o coffee break foi programado com horário, e o horário de contratação é para encerrar às 10 horas. E aí, pelo adiantar da hora, nós estamos preocupados, eu estou colocando a seguinte sugestão aqui para vocês, para a plenária avaliar, certo? A gente para ir fazer o coffee break, e aí eu consulto aqui o professor a disponibilidade de retomar o debate depois do coffee break, porque a empresa está com a hora marcada. E aí, para a gente não comprometer o coffee break, nem estar fazendo atropelo, né? Eu coloco essa proposta da gente dar uma pausa, tá certo? Fazer o coffee break e retomar o debate.
O Bill, vem falar no microfone, porque aí fica difícil. Faltam 9 falas. Já virou reunião. Boa noite. Eu acho que talvez houve um equívoco e não limitaram as falas, por isso o grande número de inscrições. Mas a gente tem um cronograma, né? E não é só o coffee break. Só lembrando que a gente vai ter 2 lançamentos de livros junto com esse coffee break. Vai ter uma apresentação cultural, uma dança. Então a sugestão que eu faço é que o professor responda e se não contemplar todo mundo, a sugestão que eu dou é que os que estão inscritos na fala, você deixa o e-mail e depois talvez você possa contemplar eles na... Não, gente, só para deixar claro aqui, primeiro não é questão de ordem, nós temos uma sequência de inscrições, fala quem está inscrito e o professor dá um relato rápido aqui e contempla todo mundo. As falas estão se tornando repetitivas. Bom, gente, tem 3 propostas de encaminhamento, né? Tem 3 propostas, Samanta. Bom, gente, a Samanta tem uma proposta. Samanta, vai fazer a proposta. Sem polemizar, que isso aqui não é plenário de Sinazef, não vamos tomar o tempo do professor, a gente quer ouvir a fala dele, tá? Seguinte, a proposta, eu procurar agora abaixo, porque quem queria sair para o porque já se levantou enquanto a gente estava aqui pensando se ficava, se ia, se não ia, e foi tomar seu café. Tem pessoas que estão aqui que estão super interessadas, independente do coffee break, se eles possam ficar com fome mais um pouquinho,